AudioJungle. Olá, olá! Como estão? Tudo bem? Estamos ao vivo. Teremos aqui uma convidada hoje muito especial, uma professora que eu admiro muito, né? Sigo muitos trabalhos dela. Já tive contato com as palestras, tive contato com os livros que ela escreveu. E estamos aguardando que ela peça aqui a sua participação. Vamos lá. Estamos aguardando ela entrar. Hoje o assunto é importante. Olá, prof! Olá, professor. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo melhor ainda agora com a sua presença, que maravilha! Nossa, Obrigada. sou teu fã, te acompanho há muito tempo, já acompanho as tuas palestras, acompanho os livros, os Nossa, artigos. muito Nossa, que obrigada. beleza! Eu que agradeço a sua presença aqui, para esse assunto, que é um assunto tão relevante para tanta gente, né? A gente que trabalha com isso, a gente que estuda esse tema, a gente que sabe a influência desse tema tão relevante para tanta gente, né? E, e tão místico, de certa forma, né? Que é um assunto que ele é trabalhado, principalmente no cinema, como obras dramatizadas, e nem sempre a vida real ela traz a realidade do tema, né? As nossas vidas. E é um tema que é importante que as pessoas conheçam, porque está muito próximo da gente, né? Então a gente vai falar hoje, nessa uma horinha que nos é permitida, sobre a psicopatia, né? Sobre como funcionam as relações psicopatas. E eu tenho algumas perguntas para fazer para a professora também. Então eu acho assim, vai ser uma live bem descontraída, tá, prof? Eu sempre digo nas minhas lives que o assunto é nosso, a gente que está conversando, tá? Vai entrar um monte de metido aqui querendo ver o que a gente está falando. Então, assim, não liga para eles. A gente vai falar o que a gente tiver vontade, certo? Então fica bem à vontade para trazer os assuntos, para trazer o teu ponto de vista. Eu, na medida do possível, vou complementando com o que me cabe, mas eu acho que esse é o tipo de assunto que, obviamente, a gente não vai esgotar numa live, né, de uma hora. É um assunto extremamente complexo, extremamente sério, além de tudo. Mas eu acho que é bem importante que a gente traga qualquer tipo de mensagem que envolva essa relação da psicopatia. Então eu vou me apresentar, depois eu peço que você se apresente, né? Eu faço isso porque eu não gosto que outras pessoas falem de mim, eu me sinto constrangido. E aí eu acho que as outras pessoas também vão se sentir. Então eu acho mais fácil cada um fala de si um pouquinho e depois a gente introduz o tema. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há 10 anos, mais ou menos. E eu tenho uma formação que chama de neuroliderança e outra formação que chama-se o cérebro e o gatilho criminoso, onde a gente aborda de pontos de vista diferentes o tema da psicopatia. Então, um trabalha a psicopatia organizacional, de como o psicopata se comporta dentro da organização, e o outro, obviamente, trabalha com a psicopatia no âmbito mais do mal mesmo, né? Das maleficências, vamos dizer, que trazem esse transtorno, tá? E eu gostaria então que a professora se apresentasse. Então, eu sou Kátia Meckler, eu sou psiquiatra, eu trabalho há 30 anos na área de psiquiatria clínica, psicoterapia, mas também sou psiquiatra forense. Então, já trabalho na área da psiquiatria forense também há quase 30 anos e atualmente eu coordeno um serviço de psiquiatria forense criminal do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é o único serviço de psiquiatria forense criminal do estado do Rio de Janeiro. Então, toda a perícia que é necessária nesse âmbito vai para o nosso serviço. E por isso, né, por essa trajetória que eu tenho clínica, da psicoterapia também, e da psiquiatria forense, eu também escrevi o livro Psicopatas do Cotidiano, porque eu acho que ele traduz muito a minha experiência.
Vou pedir desculpas para vocês, mas Tá trancando um eu não pouco. pude fazer pelo... Não, nem trancando, não. Eu não pude fazer pelo computador hoje, que eu tô fora do Rio. E aí, o que acontece? Se alguém me ligar, eu estou fazendo Sem 500 problema. mil orações para ninguém me ligar. Mas se alguém ligar nesse período, vai dar uma travadinha, mas eu volto. Normal, vamos lá. Mas fora isso, tá tranquilo aqui. Então, o que acontece? Por conta dessa trajetória, também meu mestrado e meu doutorado também foi especificamente na área de psiquiatria forense. Então, por conta disso tudo, veio a ideia de escrever não só para pessoas do meu meio, do nosso meio, mas também para as pessoas leigas, para que elas pudessem ter acesso a esse conhecimento e ferramentas para lidar com um assunto tão importante no mundo de hoje. Verdade. E, inclusive, esse eu acho que é um dos pontos muito fortes do seu livro, principalmente o Psicopatas do Cotidiano, que ele traz uma linguagem muito simples de coisas que são complexas, né? E de temas que são extremamente relevantes, dentre as mais diversas personalidades ali que são abordadas no livro, né? Você fala também sobre a psicopatia, mas de uma forma muito clara e muito gostosa de ler, né? Que a gente acaba até se reconhecendo algumas coisas. Poxa, eu sou um pouquinho disso, eu sou um pouquinho daquilo, né? Então, assim, o que a gente acaba percebendo é que todos nós temos fragilidades, né? Todos nós temos pontos que nós temos que nos apoiar e nos reconhecer. E quando a gente fala desse tema, ele é um tema agradável exatamente por causa disso. Porque muitas vezes as pessoas recorrem a mim e devem recorrer a você para conhecer o outro. Como é que eu faço para conhecer o outro? E acaba se conhecendo. Então, isso eu acho que é a parte mais incrível, né? Então, assim, como obviamente o nosso tema é a psicopatia em si, e não, a gente não vai, infelizmente, conseguir trabalhar os outros transtornos de personalidade, eu gostaria de iniciar essa pergunta, né? Apesar de eu já saber a resposta, mas eu acho que é importante a gente continuar montando exatamente essa live para trazer a informação para mais pessoas. A psicopatia, professora, ela é uma doença? Ela é tratável? Como é que ela funciona? É uma excelente pergunta, que não é clara para muitas vezes os profissionais, por exemplo, juristas, e isso implica muitas vezes em consequências danosas. A Exato. psicopatia, você até falou muito bem, bom, para começar, é um transtorno da personalidade e do comportamento. Isso fica um pouco técnico e difícil de entender, mas é uma Sim. perturbação da personalidade. Não é uma Uhum. doença mental propriamente dita. A gente Uhum. entende as doenças mentais maiores, todo mundo já ouviu falar, obviamente, de esquizofrenia, do Sim. transtorno bipolar, dos quadros de retardo mental. Essas doenças, normalmente, elas levam a pessoa a ter momentos onde elas têm sintomas. Por exemplo, elas podem ter sintomas de delírios, alucinações, de perder a conexão com a realidade. Em geral, quando a pessoa tem esses sintomas e ela é adequadamente tratada, medicada também, há uma remissão desses sintomas e ela pode viver uma vida, se não normal, muito mais próxima do normal. Quando a gente Perfeito. fala de transtorno da personalidade, a gente está falando de uma anormalidade na personalidade. E a Uhum. personalidade é sempre... O conceito de personalidade é algo muito complexo, dinâmico, que envolve a combinação do temperamento da gente, que tem a ver com raízes hereditárias, e com caráter, que tem a ver com questões mais ambientais. Mas isso Uhum. vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa trajetória da infância, da adolescência. Então, em geral, para a gente estabelecer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade, a gente só pode fazer isso no final da adolescência e no início da vida adulta. Isso é muito importante. E como é que você vai perceber, então, que essa pessoa tem esse transtorno da personalidade? Você vai perceber através de padrões de comportamento, do jeito da pessoa de funcionar, principalmente no relacionamento interpessoal com o outro. E a gente percebe ali que tem uma forma, muitas vezes, repetitiva, excessiva e disfuncional. Quer dizer, disfuncional porque ela é nociva. Ela Uhum. prejudica não só a própria pessoa, mas prejudica muito
muitas vezes, para quem está em torno dela. Então, existe uma questão também que é importante dizer. Psicopatia, como se entende hoje cientificamente, a gente reserva mais o tema para os transtornos da personalidade antissociais, que são esses que fazem mais sucesso, que estão aí nas séries, nos filmes, que são as pessoas que realmente, exageradamente, não têm remorso, não têm sentimento de culpa, têm um prazer imenso com a transgressão, em levar vantagem, tirar vantagem, e muitas vezes estão envolvidos com criminalidade. Então, psicopatia foi um termo, na década de 90, cunhado por um psicólogo americano, o Robert Hare. Ele cunhou isso para a gente fazer uma avaliação através de um instrumento chamado PCR-R, que é um instrumento que, em algumas séries que eu vi por aí, é tratado também como índice da maldade, às vezes, e é justamente que retrata esses criminosos mais barra pesada, mais complicados. Agora, o que eu tentei fazer no livro é trazer o termo psicopatia também para os outros transtornos de personalidade, principalmente, que eu acho que é um ponto super importante nos dias de hoje e que eu acho que muitas pessoas que me procuram frequentemente para falar do livro é por conta da convivência com alguém que tenha transtorno da personalidade narcisista ou borderline. Porque aí, o que acontece? Por que essas pessoas podem ser tão nocivas? Eu não sei se eu já estou invadindo suas perguntas. Não. É isso. Pode falar. Claro. Por que são tão nocivas? A pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem um padrão, desde sempre, extremamente egocêntrico. É primeiro eu, segundo eu, 50º eu, só dá eu o tempo todo, eu. E para assim, para a pessoa se sentir no topo, ela precisa desqualificar permanentemente o outro. Que é uma característica psicopática, claro. Que é uma característica psicopática, porque isso causa, pode até não ser tipificado muitas vezes no Código Penal como um crime, mas causa muito dano psicológico, danos morais. Então, muitas pessoas sabem o que se não são, né? É evidente que um pouquinho de cada coisa, quando a pessoa é menos psicopata, ela vai se identificar o livro inteiro. Eu me identifiquei com tudo, os traços todos, em menor ou maior grau, todo mundo vai ter um traço. Quem não mentiu na vida, quem já manipulou, isso faz parte da natureza humana. A gente tem os bons botões e os maus botões da gente, né? Então, é óbvio que existe. Não, assim como o arrependimento depois. Você causa um dano em alguém e você se arrepende. A diferença do psicopata, ou até mesmo do sociopata, que eu acredito que são termos sinônimos, né? Ele não tem essa preocupação, aquela empatia contributiva, no sentido de que como eu posso contribuir para você. Ele tem a empatia, mas é aquela empatia de eu perceber a sua relação emocional e a sua fragilidade, para onde eu posso aproveitar isso ao meu favor. Então, quer dizer, isso é extremamente danoso, porque o nosso cérebro, sendo plástico, ele acaba se acostumando àquela situação. Quando você vê, você não consegue mais sair, porque você se torna dependente de uma pessoa que te suga emocionalmente e, consequentemente, ela acaba te arrancando tudo mais do que você tem, né? E até muitas vezes, é uma dúvida que eu tenho, ele faz isso de uma maneira consciente ou ele faz isso porque ele acha que está certo e de que ele pode seguir, a vida é assim, e como é que funciona essa relação para o psicopata? Bom, suas colocações foram excelentes e realmente essa tua pergunta ela é super pertinente, porque é muito difícil acessar a vida interior de uma pessoa com esse comportamento psicopático. Primeiro, assim, porque ela não tem nenhum tipo de interesse de aprofundar grandes assuntos, e a não ser que seja para tirar uma vantagem, porque as relações são muito utilitárias com o outro. Você falou super bem. Não é que não haja empatia. Há quem diga que não tem empatia. Sim. Mas eu acho que não. Ele é um predador. Ele é um predador. Assim como um leão, ele monitora a sua zebra, ele monitora a sua presa e ele tem que sacar onde ela vai estar em determinado momento. Ele também se põe no lugar, só que para tirar vantagem.
Exatamente isso. Ele sabe o tamanho da dor, pelo menos em tese, que você pode sentir. Só que para ele, isso não é absolutamente importante se você está com mais ou menos dor. E não existe, isso sim, é um ponto muito importante. Não há o menor remorso, não há a menor culpa, porque existe um padrão de busca desse prazer, da satisfação de poder ter ali a presa no seu poder, que é algo que é um efeito droga gigantesco, porque a pessoa Sim. quer sentir aquela química do predador que conseguiu realmente pegar a sua presa. Então não é Essa é uma a vida, recompensa. não é um questionamento assim que ele vai parar para pensar se isso. Ele sabe que legalmente é errado, ele sabe que moralmente é errado, mas a questão é que o prazer de fazer isso, a motivação, o desejo de fazer isso é muito maior do que qualquer repressão que não há, num caso, inclusive. Sim, sim, sim. Professora, duas perguntinhas assim. Ah, quando é que a gente percebe que uma criança tem traços psicopáticos ou ela só é mal educada, entendeu? É, Apesar de a gente ter estudado bastante sobre crianças e ter vários casos assim claros de crianças psicopatas, obviamente a gente não pode dar um diagnóstico disso, né? Como a senhora disse antes, de uma certa idade. Mas existem crianças que têm uma forte tendência a machucar animais, né, a pôr pais contra pais, a fazer a se vitimizar para tomar vantagem disso, a sugar mesmo relações emocionais de um pai. Tem um filme muito bacana sobre isso, que eu acho que é aquele Kevin, eu acho, sabe? Nossa, aquilo ali é maravilhoso, aquele filme. Eu não sei se ele retrata muito a realidade, mas é maravilhoso porque a mãe, ela não consegue enxergar isso, né? Ela tem muita dificuldade, até por amor, de enxergar que existe algum distúrbio com seu filho, né, em relação à sua personalidade e admitir muitas vezes a psicopatia, por exemplo. esse é um. Nossa, teus pontos estão tão bons. Mas, realmente, aí a gente tem que tomar alguns cuidados. De fato, a gente vê casos tenebrosos que acontecem já na infância, mas a gente com certeza vai dizer que a maioria das crianças não tem psicopatia Sim. e a maioria das crianças não vai poder ser diagnosticada facilmente como tendo. Mas, de fato, quando as investigações são feitas posteriormente, né, dos psicopatas adultos, há essa história muito marcante que você mencionou bem, dessa conduta, como, por exemplo, maus tratos a Sim, animais, ou um termo que é bem técnico, piromania, que é botar sim, sim, fogo sim. em coisas também. Isso também é um outro aspecto interessante. Então, a gente tem que parar e ponderar, porque se a gente está falando do transtorno da personalidade como uma normalidade da personalidade, né, do jeito de ser da Uhum. pessoa, e que isso tem a ver com a combinação do temperamento e do caráter. E quando a gente sabe que o temperamento ele tem uma raiz hereditária, que é a disposição que a pessoa tem emocional já para lidar com as coisas. Cada criança, cada bebê é singular, é totalmente diferente do outro. Então já existe uma disposição realmente hereditária, nata, para poder lidar com determinadas coisas. É uma reação Uhum. já emocional. Como Uhum. isso é pelo menos 50%, então a Uhum. gente pode pensar que muitas vezes essa pessoa já carrega, quando nasce, um percentual aí já de herança, de hereditariedade, não para ser um psicopata, mas uma Sim, predisposição temperamental para depois, na combinação com o ambiente, que a gente vai ver também nessas histórias, que os sim. ambientes, se são muito nocivos, eles vão desembocar nessas pessoas psicopatas aí dos filmes e tudo, né? E da Ele vida é um real, estímulo, claro, infelizmente. claro, claro. Mas se o ambiente ele for um ambiente muito psicoeducativo, no sentido aí não moralista só, mas no sentido Sim, sim. da acepção De positiva conduta, de disso, respeito, de de hierarquia, tudo. sim, 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 sim. E isso vai ter a ver com a sociedade que você vive, com a família, com as relações na escola, com os professores, com uma série de Sim, coisas. Então, sim. assim, se o ambiente for mais favorável,
a pessoa muitas vezes não vai desenvolver, pelo menos uma forma grave disso. Né? Sim. Então, Que é o que a existe gente, combinação. sim, que é o que a gente pode chamar de psicopatas funcionais, Exato, exato. né? Que são É, aqueles psicopatas que, entre aspas, eles se socializam, eles fazem parte da sociedade e não são necessariamente psycho killers, né? Que são aqueles serial exato, killers, né? Então, quer exato. dizer, até porque o que eu imagino, né? Que, bom, o que a gente sabe é que você nasce psicopata, você não se torna psicopata e nem psicopata é uma doença que você cura, né? A pessoa nasce, e isso é uma genética que traz essa questão da psicopatia, e você pode ser alguém pior ou alguém melhor que consiga conviver com esse transtorno. Mas eu imagino que se isso é genético, isso evoluiu com o homem. Então, de algum ponto, a psicopatia traz traz a aproximação. Então, por exemplo, um homem psicopata, ele é obrigado, se ele quer perpetuar a sua espécie, a trair uma outra mulher. Então, assim, o que se pensa é que o psicopata é o Jason, o psicopata é o Hannibal Lecter, o psicopata sei lá, aqueles serial killers dos filmes, né? E não é isso que é, né, professor? Eu acho assim, por exemplo, 007, ele é um psicopata, de certa forma. Ele é um cara que mata sem o mínimo emocional e ele é extremamente sedutor. Então, ou seja, ele precisa ser sedutor para conseguir entrar na vida de alguém. Então, assim, caso contrário, se ele for aquele cara mau, aquele cara açougueiro com um facão na mão, ninguém se aproxima. Então, ele não alcança o seu objetivo. Então, eu acho que se existe hoje, é sinal que, de alguma forma, ele teve uma função e perpetuou a sua espécie. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Eu acho que existe isso mesmo, e isso existe. E, aliás, até queria acrescentar, quando eu falei de ambientes mais positivos na vida de uma criança, você vê, às vezes, crianças com um temperamento extremamente agitado, com uma tendência mais colérica, por exemplo, com baixa tolerância à frustração, mas essas Uhum. crianças, às vezes, têm oportunidade de ir para o esporte, Sim. muitas vezes podem se tornar exímios esportistas nas suas áreas, porque vão descarregar a agressividade em áreas menos nocivas. Então, eu Uhum. acho que a gente precisa identificar, nós profissionais da saúde mental, a gente precisa identificar precocemente as tendências, o temperamento, para poder oferecer de uma maneira mais singular aquilo que uma pessoa precisa para se desenvolver. Isso é Uhum. um aspecto. Voltando à tua questão agora, dessa questão mais atávica, remota, eu acho que faz muito sentido, mas faz sentido também quando a gente pensa em tudo que a gente vem adquirindo enquanto bagagem social, bagagem até da repressão, né? Porque nós estamos sendo permanentemente civilizados, adestrados Aham. também. Sim, sim. Então, a gente começa também a ver, assim como a gente tem lá para trás a sobrevivência via esses traços psicopáticos, predadores, até para poder sobreviver, a gente Uhum. talvez agora esteja entrando numa outra era também, que talvez a sobrevivência dependa muito de uma nova função, que eu acho que ela é absolutamente vanguarda, que é a empatia. Ótimo, sim. Empatia no sentido de poder se conectar com o outro, de poder perceber alguém mais além de você mesmo e poder realmente entender que 2, 3, 4, 5, a soma é muito mais potente do que eu sozinho. E que meu Uhum. pai me perguntava muito, meu falecido pai, o que eu preferia ser. Ele falava, você prefere ser rabo de tubarão ou cabeça de sardinha, né? Assim, a gente tem que acreditar que muitas vezes a gente não aparece tanto, às vezes, não tem tanto poder, mas às vezes é muito bom ter poder dentro do grupo, dentro do Claro, social da gente. Então, eu acho claro. que do mesmo jeito que você tocou num aspecto que é para trás, a gente agora também vê muitas pessoas já com esses recursos de poder entrar um outro tipo de padrão relacional. Sim. Não, e uma coisa interessante, até levando por essa linha, se fala muito na questão da humanização, da questão da leitura dos sentimentos, né? A gente que trabalha com neurociência, com psicologia,
a gente está num momento, eu acho, muito especial, né? Eu vejo pela demanda de requisições que a gente tem, exatamente porque para ensinar as pessoas a se tornarem mais humanas, a conseguirem ler emoções, a trabalhar com as suas emoções, né? A trabalhar com a emoção do outro. Então, assim, não adianta eu cobrar performance de alguém que está abalado emocionalmente, ela não vai me dar aquela performance. Então é mais fácil dizer, olha, vai para casa, cuida da sua mãe, cuida do seu filho, amanhã você volta e a gente acerta tudo aqui. Eu acho que você ganha por os dois lados. Você libera aquela pessoa para ela extravasar aquela emoção e ela tratar daquela emoção. E o outro dia você tem uma reciprocidade dela e um comprometimento muito maior para você pensar na vida dela, né? Eu acho que essa humanização, eu acho que ela é um ponto-chave. Isso é retratado em todas as soft skills que a gente vem trabalhando, né? Nas tendências futuras e presentes, organizacionalmente falando, né? Eu tenho uma formação que eu trabalho sobre neuroliderança e eu trago, no finalzinho dessa formação, eu trago a questão do psicopata, tá? E um ponto relevante que eu percebo é que as pessoas, elas pedem por mais humanização, mas o mundo também valoriza a sociedade psicopática, aquele cara que é frio, aquele cara que é calculista, aquele cara que se precisar mandar você embora no dia de Natal, quem é que eu vou usar? Eu vou usar o fulano de tal, porque eu não quero me comprometer, eu não consigo mandar alguém embora e ele tem tanta facilidade para fazer isso. Então essas pessoas, a gente percebe que acabam subindo na empresa de uma maneira mais rápida que as outras, né, por demonstrarem exatamente essa frieza. Então, assim, como é que você vê essa relação de um mundo, parece que trabalhando de uma maneira mais psicopática, ao mesmo tempo ele pede a humanização, né? Ou seja, parece que quando é com você, o mundo tem que ser mais humano, e quando é para o outro, ele pode ser mais psicopático, né? Então, assim, como é que funciona essa relação, assim? Não, eu acho que você colocou, assim, extremamente, tá muito bem colocado, mas o que a gente está vivendo, eu acho já hoje, é a transição, que a gente tem duas dimensões. Tem uma inteligência no mundo, às vezes não é nem porque as pessoas sejam necessariamente afetuosas, mas eu acho que as pessoas extremamente inteligentes já descobriram que elas vão lucrar mais, vão ter mais sucesso se elas Perfeito. colocarem a pessoa funcionando no seu melhor e não no seu pior. Perfeito. Perfeito. Então, isso para muitas pessoas que têm poder, é um aprendizado. Elas chegaram a essa conclusão com uma planilha, muitas vezes, com cálculos matemáticos, que se elas agirem assim, elas vão realmente conseguir, através da humanização, se dar melhor. É claro que tem pessoas que já têm essa humanização dentro de si e vão fazer isso naturalmente, vão ter iniciativas incríveis, como a gente já vê um monte pelo mundo. Mas existe também ainda, muito fortemente impregnado na nossa cultura, a cultura do egocentrismo, do egoísmo, da dominação, do predador, da crueldade e da escravidão, né? A gente vê série, vê filme, às vezes é inconcebível imaginar que tinha, sei lá, não faz tanto tempo assim, se a gente pensar na história, milhões de anos, é um pontinho. Não faz muito tempo tinha escravos, entendeu? Então, eu acho que essa cultura da dominação, ela ainda é muito impregnada porque as pessoas que exercem esse poder sentem um prazer gigante, têm a crença que só podem conseguir as coisas explorando, sugando, ou extorquindo, enfim, com essas medidas. Então, a gente hoje está vendo de tudo. A gente vê essas dimensões todas que você apontou. E, professora, a gente sabe que, obviamente, o Brasil ainda é um país que não trata isso, talvez, com toda a seriedade técnica. Eu pelo menos, não percebo isso, né? Principalmente em questão das cadeias, vai todo mundo junto, né? Existem países que já têm o próprio teste de Hare lá, que já faz mais ou menos uma segmentação, né, para descobrir, porque a psicopatia também, ela não, dentro da cadeia ela é muito grande, a gente sabe, e esses psicopatas influenciam outras pessoas a fazerem os maus que eles não vão fazer. Eles são, vamos dizer, os gerentes daquela performance, né? Eles não sujam as suas mãos de sangue, né?
E me diga uma coisa, como é que a gente consegue fazer um diagnóstico de alguém que é psicopata e, e quando alguém é, por exemplo, um serial killer, se você já teve algum caso que você já tratou, né? Porque o serial killer, a gente sabe que ele tem um modus operandi, né? Ele não é aquela pessoa que mata passionalmente, ele mata, deixa um monte de rastro, né? Que ele logo é descoberto 2 horas depois, ele já está algemado. O serial killer não, ele demora, ele tem uma maneira muito mais perspicaz, né? E isso inclusive, é um dos fatores que identificam o serial killer, porque quando você mata de uma maneira passional, você não pensa nos detalhes do meio, você está tão envolvido emocionalmente que você não consegue dar conta de todos aqueles recursos, então você deixa pista, rastro por tudo, né? O serial killer ele não faz isso, ele racionaliza todo aquele evento, né? Então, assim, como a gente pode diagnosticar isso? Se o modus operandi para matar é o mesmo modus operandi dentro de uma empresa para sugar uma relação emocional? Se existe esse mesmo modus operandi nesse nível entre um serial killer e um psicopata funcional? Fala um pouquinho sobre isso, sobre alguma experiência que você teve, por favor. Estudo mesmo científico, eu acho que você deu até uma ótima ideia quando você faz uma analogia entre o serial killer e o... Está me ouvindo ainda? Sim, tô. Tá. Uhum. Entre o serial killer e o psicopata mais funcional da empresa, é no mínimo muito interessante a analogia que você estabeleceu. Eu não vi nenhum estudo científico sobre isso, mas quando a gente pensa no serial killer, que é uma designação, inclusive, que foi estabelecida pelo FBI, a gente pensa Uhum. nesse padrão extremamente repetitivo, né? No sentido, os crimes eles são extremamente parecidos ou iguais em termos de modus operandi. E realmente, isso tem estudo, assim, 86% num último estudo que eu li, dessas pessoas serial killers, 86% pelo menos seriam psicopatas, aquele que a gente chamou transtorno de personalidade antissocial grave, com Uhum. score na PCLR extremamente alto. Então, que significa o quê, né, para quem está chegando agora e tal? São pessoas, assim, no nível máximo, pessoas que não têm sentimento de culpa, que não têm, enfim, nenhum tipo de remorso, nem nenhuma consciência, nenhuma empatia com o outro, mas empatia, aí a gente, voltando ao início, a gente está falando no sentido de se importar, né? Não é de não Uhum. perceber o que o outro sente, porque ele percebe e atua, mas é de se Uhum. importar também com o que o outro sente, a consideração pelo outro. É Entendi. inexistente, só existe a necessidade da satisfação daquele desejo, daquele impulso, e tem até um componente, assim, diria, mais na linha obsessiva compulsiva, que talvez essa seja a maior condenação de um psicopata grave, é que o nível de satisfação dele só é atingido quando ele tem a presa ali. Senão ele está em ansiedade, ele está inquieto. Eu, por exemplo, fotografei outro dia uma lua sensacional da minha casa. Aquilo foi um prazer incrível. É muito difícil que você vai ter um psicopata desses que vai ficar olhando para a lua, achando a lua linda, entendeu? Sim. Porque a questão dele é o prazer, ele fica com a condenação de só poder ter satisfação e o prazer quando ele tem a sensação de ter cometido aquele crime bárbaro, aquela coisa toda muito cruel. Então, acho que Uhum. esse é um aspecto muito interessante. Em termos de tratamento, que você perguntou, é muito difícil, porque uma das questões dos pressupostos para quem tem transtorno de personalidade, principalmente quando é um psicopata nesse nível grave, antissocial, é que a pessoa não tem consciência de que ela tem, digamos, um problema, ela não considera isso um problema, ela se acha o máximo. Muito pelo contrário, muitos têm traços narcisistas, eles se acham muito melhores do que todo mundo o tempo todo, super egocêntricos e narcisistas. Então, a pessoa não tem a consciência, ela não tem a vulnerabilidade para poder achar que tem um problema. Consequentemente, ela não acha que precisa tratar nada. Quando vem alguém buscar tratamento comigo, na psiquiatria clínica ou na psicoterapia, é quem convive com essas pessoas.
que vem buscar o tratamento, porque a pessoa em si acha uma besteirada isso, não serve para nada, desqualifica imediatamente o profissional que está atendendo, imediatamente, porque não tem realmente consciência da sua morbidade e da necessidade de fazer tratamento. E aí, quando você fala do psicopata funcional, eu acho super interessante a analogia e acho muito difícil a detecção. Mas você deu pistas, né? Uhum. Pessoas assim que vão galgando, às vezes muito rápido, as coisas, que extremamente sedutoras, que estão ali o tempo todo, excessivamente tentando te agradar, e às vezes eles fazem assim, desagregando sempre, né? Uhum, Então uhum. vai, fala mal, diz que não sei quem falou mal pra caramba de você, e vai abrindo o print, dá print do que você escreveu com o outro, e eles vão fazendo uma verdadeira desagregação do ambiente. O psicopata funcional, ele é extremamente desagregador, ainda que funcionalmente pareça que ele possa estar agregando, mas na verdade ele está o tempo inteiro exercendo domínio, exercendo submissão. As pessoas ficam brigando e disputando entre si, se matando, e ele fica o tempo todo no controle através disso. Então, a gente tem que ficar esperto, né? Então, quando você faz o seu trabalho, eu faço o meu, faço o livro, isso e aquilo, é para as pessoas ficarem mais espertas e conscientes para poder É. detectar. Está sendo seduzido demais, tem alguém que, para te agradar, começa a fazer isso, aquilo, fica, sabe, espera, calma. Muita Não, calma nessa hora. e, e, e é interessante porque assim a gente percebe, claro, vamos falar dos Estados Unidos, que eu acho que é o país que mais consegue dramatizar isso, né? E se a gente for ver, todos os casos, os maiores casos de serial killers, eles foram documentados, eles têm filme, eles têm drama em cima disso. O próprio Ted Bundy deve ter uns 2 ou 3 filmes que contam a história, né? E uma das coisas que a gente sempre percebe é que eles têm relacionamento e casamentos de longo prazo, muitas vezes, e que as mulheres, a família principalmente, se espanta e se choca quando isso é descoberto, ou quando ele vai a júri, né? E no próprio caso do Ted Bundy, que é um dos mais comentados, né, e mais estudados, uh, ele tinha uma fã lá, uma namorada, que até o final foi com ele e não acreditava que era ele que fazia as coisas. E ele mesmo tinha uma linguagem corporal de extrema confiança, né? Uma linguagem corporal que desacreditava tudo aquilo. Então, por mais que houvessem evidências, quantas vezes ele conseguiu desconstruir aquelas evidências exatamente pela sua linguagem corporal. E ele mesmo conseguiu se defender em júri. Ele tirou o advogado fora e ele mesmo se defendia. Então, assim, são pessoas espetaculares em matéria de socialização, em matéria de trazer para si a atenção. E isso, obviamente, chama a atenção de qualquer pessoa, porque em uma sociedade onde animais, entre aspas, que mais são valorizados são aqueles que melhor se adaptam, quer dizer que um psicopata que trabalha dessa forma é uma pessoa que tem a atenção dos outros, né? E que ela realmente demonstra que tem sucesso em adaptar-se a esse meio. Então, quer dizer, se a genética passa por adaptação, é um estilo a se reconhecer como algo incrível realmente, né? Então, É, assim, e ele quase foi eleito, eu acho que ele chegou a ser eleito para a política também, então ele era muito influente, né? Isso aconteceu com todos, o próprio BTK, nossa, vários que trabalharam dentro dessa forma, o Jeffrey, nossa, muitos, assim, tem essa linha do seu transtorno, a sua escuridão mental, ela está muito dentro dele, mas ele reconhece, mas ele não transparece, né? E isso é incrível, a maneira como eles fazem isso, né? é impressionante isso. O Ted Bundy, ele é fascinante, né? Você deve Nossa. ter visto todos os
Todos, documentário, tudo. Eu fico fascinado, sim. Nós ficamos, assim, até uma coisa que a gente tem que se perguntar o tempo todo, né? Por que que a gente fica tão fascinado? Bom, de uma maneira mais genérica, porque a gente adora comportamento humano. E ainda quando um psicopata desses é bonitão, né? E Verdade. vai exercendo. Agora tem uma série que eu acabei de ver, que eu esqueci também de um psicopata desses que foi um super abusador Uhum. sexual nos Estados Unidos, que cometeu até suicídio em 2019. Tá na Netflix, sim, assim, chamada inicial. E é super interessante o caso também. Mas é importante a gente entender que para cada predador desses, para cada bom predador desses, e bom entre aspas, né, a gente vai ter, às vezes, milhares, milhões de presas, porque eles Uhum. exercem fascínio. E Uhum. eles podem mudar até o mundo. Eles podem Sim. gerar N coisas. Eles são muito piores que Covid-19, entendeu? A transmissibilidade do que eles ejetam, inoculam, é uma coisa gigantesca. Então, eles são realmente, não são todos. Os estudos mostram que tem também psicopatas, serial killers também é uma minoria, que podem ter um nível intelectual mais limítrofe. Mas, de fato, Uhum. os bem-sucedidos e esses que vão virar filme, porque são Uhum. bem-sucedidos, né? Até serem pegos, Uhum. eles foram muito bem-sucedidos. Sim, Eles sim. são extremamente inteligentes. E aí tem uma coisa que eu acho interessante para a gente, já que você falou que é bate-papo, para a gente refletir, não tem resposta, Uhum. não. Que Uhum. talvez eles tenham uma vantagem, porque a gente, às vezes, é atrapalhado pelas emoções da gente, Claro. pelo sentimento de culpa, pela vergonha, né? E Então, isso nos limita também, de certa forma. isso nos limita, né? Às vezes eu gostaria de ser bem mais cara de pau, entendeu? Claro. Muito mais. E essa vergonha, ou essa culpa, ou eu ficar achando que eu não sou tão grandiosa assim, pode me limitar, mas eles se Claro. sentindo grandiosos e agindo com frieza, E como com uma autoestima? Ainda com com autoestima? autoestima e uma racionalidade extrema, eles podem levar vantagem na gente, às vezes, que está muito também movido pelas emoções. Então, por isso que a gente, teu trabalho também é muito importante, a gente precisa o tempo inteiro reconhecer muito as nossas emoções, educar as nossas emoções, para as nossas emoções serem aliadas e não atrapalharem a gente, Maravilha. porque senão a Sim. gente pode ficar menos bem-sucedido. Sim. Prof, assim, como é que a gente pode passar um recado para as pessoas, assim, de uma maneira a se defenderem disso? Eu sempre digo, né? Quando eu estou dando aula e eu toco nesse assunto, que alguém diz assim para mim, nossa, eu fiquei um pouco espantado, porque eu tenho alguns traços psicopatas. Será que eu sou psicopata, né? Perguntam pra mim. E eu digo, provavelmente não, porque ele não estaria na minha aula assistindo isso, porque ele não se importaria com isso. Ele acha que não é com ele, né? Ele acha, o psicopata, ele acha que ele é a evolução do sistema. Eu acho que ele acha que ele é um ser mais evoluído, porque ele não é atrapalhado por essa questão sentimental, como você disse, né? Ele não É. tem isso não o atrapalha na sua vida. Então, o que para você é uma fragilidade, e eu chamo de humanidade, para ele é uma força, ou seja, ele não se atrapalha pela relação sentimental. Então ele pode ser mais frio, ele pode passar por cima de você e seguir um passo adiante, sem que isso o abata de alguma forma, e ele não tem essa experiência como um aprendizado negativo, ele simplesmente tem isso como um aprendizado de prazer. Ele passou para a próxima fase, ele sente um prazer, ele é movido pelo seu prazer. Então, assim, qual é a relação de prazer e construção ou desconstrução que a gente consegue perceber, né? O que a gente sabe é que o prazer é acima de tudo, né? O prazer é acima de tudo. Mas a gente, quando a gente tem humanidade, a gente negocia na vida o tempo inteiro o Uhum. nosso prazer com as exigências sociais, com as necessidades do outro. A gente passa o tempo todo negociando e a gente vai ser mais feliz quanto melhor a negociação a gente conseguir fazer, que a gente não renuncia ao nosso prazer, porque ele é muito importante, mas também não renuncia à necessidade do outro.
e ao meio social da gente. Então, o seu aluno, por exemplo, que pergunta, ou eu vejo muitos meus alunos ou leitores que dizem: caramba, Kátia, eu tenho tudo. Eles são provavelmente os que menos têm, porque quando a pessoa já começa a pensar que pode ter alguma coisa assim, ela já está eu digo, já está na área dos que menos podem ter. Sim. O psicopata pode assistir a sua aula para aprender melhor como as pessoas veem essas coisas, para poder manipular melhor o ambiente e ter mais cultura. Muitos têm muita cultura psicológica, inclusive podem até fazer psicologia e as nossas áreas justamente para ter mais dominação. Né? Podem trabalhar com espiritualidade. Tem muitos que dominam essas coisas todas. Mas, assim, umas ferramentas para a gente identificar. Até vi que a minha prima Sofia estava ali perguntando. É difícil a gente perceber o outro. Mas a gente tem que ter algumas, assim... eu acho que alguma coisa que possa funcionar como alarme. Por exemplo, se você se sente numa relação com outra pessoa, ou com seu chefe, ou com seu professor, ou com seus familiares, enfim, se você sente permanentemente que você está sendo desqualificado, que tudo é culpa sua, a pessoa nunca erra, tudo é erro seu, e você começa a ser permanentemente a se sentir na posição de diminuído, de desqualificado, ou então, se você começa a ser tratado com muita bajulação demais, excessivamente, é muito coraçãozinho, é muito presentinho, é muita coisa assim, você pode desconfiar que você tem alguém que está estranho. Por quê? Porque aí é uma coisa da gente consultar as nossas emoções. Em geral, o psicopata, ele pode acionar na pessoa um efeito semelhante ao da droga. Como ele tem muita habilidade, ele pode gerar muito prazer para as presas dele, seja do ponto de vista sexual ou de vantagens que ele vai oferecer, pode ser de várias maneiras. E a pessoa fica viciada naquilo, naquela química que aquilo provoca, e ela às vezes não consegue se livrar daquilo. Ela quer aquela emoção. Ela fica viciada naquela emoção. Então, só que tudo isso gera um gasto, assim, energético muito grande. Por isso que a gente fala, eles sugam energia. Porque são predadores de energia mesmo. Se a gente agora for para o campo que não está no meu aprendizado como médica, como psiquiatra a vida inteira, mas se a gente pensar em termos da quântica, da física quântica, energeticamente, eles entram no campo ali de energia e sugam mesmo, sabe? Então, você sente essa fraqueza energética. As relações saudáveis, elas dão para a gente uma sensação de satisfação, de potência, mas não é, muitas vezes, aquela emoção gigantesca, nem para mais, nem para menos. Perfeito. Mas essas relações com psicopatas, elas geram, em geral, uma sugação muito grande da energia, da emoção. Bom, a gente sabe que existe um certo cálculo, né, em cima da questão da psicopatia, né? Se eu não me engano, é 4% da população mundial, estima-se que tem esse transtorno de psicopatia, né? E em mulheres, é 25% destes 4%, né? Então, assim, a gente está falando de homens, mas mulheres também têm, né, podem... As mulheres, elas são extremamente habilidosas. Os 25% a gente nem sabe se representa a realidade, porque muitas nunca vão ser pegas. Porque elas não vão fazer aquele crime, porque a maioria não comete crime sexual, como homem. Sim. E tem a questão do crime sexual envolvido. Não, e do próprio prazer sexual no crime, né? Mas tem muitas que nunca vão ser pegas, que já envenenaram maridos, que já fizeram coisas que não puderam ser provadas, então a gente não sabe exatamente qual é a estatística. Mas as mulheres podem ser extremamente. A única diferença é que o homem aparece mais pelo componente sexual envolvido. Mas é incrível, assim, conhecer. E, prof, me diz uma coisa, só para a gente finalizar, que a gente já está no nosso finzinho aqui.
como as pessoas podem tratar isso, né? Reconhecer isso, porque a gente sabe que quando existe alguém que suga a sua energia de alguma forma, que trabalha com condicionantes emocionais, a gente acaba se tornando até dependente dessa própria pessoa. Porque você pensa que você é tão frágil, ou ele te transforma em alguém tão frágil, que a solução é se manter dentro daquele relacionamento, porque ainda aquela pessoa, apesar de ela te sugar emocionalmente, ela gerencia toda a sua vida, porque ela toma conta de toda a sua vida, né? Então, se livrar disso é algo muito difícil. Como a gente pode trabalhar isso? A gente tem que saber o seguinte, a gente tem que fazer campanhas para as pessoas entenderem que existem padrões de relacionamento extremamente abusivos. Tem pessoas muito abusadoras, muito. E tem pessoas com uma tendência a serem abusadas. E quando um abusador encontra uma pessoa que já tem uma tendência para ser abusada, eles muitas vezes não vão conseguir se soltar. Então, não é o abusador que vai te procurar ajuda, porque ele está adorando abusar. Enquanto ele tiver sucesso nisso, ele não vai te pedir ajuda nenhuma. Quem vai te procurar ajuda, se procurar ajuda, é a pessoa que está sendo abusada. Mas muitas vezes essa pessoa nem sabe que está sendo abusada. Então, a gente tem o papel aqui, eu acho que uma live como essa é super importante, e acho que a gente tem que promover mais discussões sobre isso e oferecer realmente mais acesso às pessoas, porque a pessoa precisa identificar, caramba, muitas de repente se flagram, então, caramba, eu estou num padrão de relacionamento completamente abusivo, eu venho sendo abusada, mas você pode acordar, você pode despertar. Isso exige consciência, isso exige sair da zona de conforto, e a zona de conforto, às vezes, é ser abusado. E não sair desse padrão, porque a pessoa se sente completamente incompetente para poder viver a vida fora desse padrão. Mas eu acho que é isso, é a gente trazendo esse assunto à tona e dando ferramentas para as pessoas terem mais consciência. E eu acho que talvez uma boa dica, me corrija se eu estou errado, é a gente ouvir as pessoas que amam a gente, porque quem olha de fora também consegue alertar o que está acontecendo, o que você está passando por isso, né? Tem coisa errada aí, você não era assim, você mudou de uma maneira, você está triste, você não está feliz. Porque você pode pensar que está feliz exatamente por isso, por causa que aquela sedução, ela também te conforta por um lado, porque ele retribui com a sedução, né? Ele tira de um lado e pega de outro, ele dá o que ele pode e ele tira o que ele precisa. Então, ouvir pessoas que se importam realmente com você, eu acho que também pode ser uma boa dica, não? Tanto, obviamente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, dentro da empresa também, porque a gente dentro da empresa acaba se achando tão pouco que você pensa que você não pode ter um cargo melhor, que você não pensa que você pode ser alguém melhor, ou que aquela empresa não serve para você também. Eu acho que isso pode acontecer também, não? O que acontece é que às vezes a pessoa está tão tragada por aquela situação que ela passa a ficar até com raiva, mesmo da pessoa que ama ela profundamente, ela fica, não, ela não, o que está acontecendo? Ela, pelo contrário, ela pode se afastar do que está alertando. Então, eu acho que às vezes a pessoa que está sequestrada, até quimicamente sequestrada numa situação dessa, nesse padrão viciado, é muito difícil você tirar. Mas se a pessoa sair um dia disso, tem uma pessoa próxima minha que teve, enfim, 2 últimos relacionamentos com esse padrão. Nossa. E eu tentando avisar, né? E eu, assim, super melhor amiga e ao mesmo tempo da área, né? E tudo. Sim. E ela se afastando de mim, fugindo de mim. Quando a coisa não desenvolveu, foi um caos, aqueles negócios todos. E aí eu falei, agora, né, depois do período, eu disse assim, só promete uma coisa, assim, que da próxima vez, se eu for falar alguma coisa para você, não me rejeita, me ouve. Então, a gente, às vezes, a pessoa só vai aprender realmente se estabacando, mas é importante depois fazer a limonada de poder transformar isso em aprendizado, em amadurecimento, para não pisar no mesmo buraco de novo, né? Pegar outro caminho. Ou seja, imagina, se 4% da população tem essa tendência,
inevitavelmente, durante a sua vida, você vai se confrontar com um tipo de pessoa como essa, né? Então, assim, É mais do eu que acho isso, até, porque uhum, 4% demais. vão ser esses psicopatas mais graves, mas, por exemplo, Nossa. narcisistas, borderlines, que também Ah, tem esse sim, padrão, sim. a gente pode ter até 10%, entre 10 a 15%, tem estatísticas variadas, Nossa. entendeu? Então, a Nossa. quantidade de pessoas com esse padrão abusador pode ser elevada. Você imagina uma para cada 10 pessoas. Se você está num ambiente de 100, imagina que 10 podem ser esses abusadores em potencial. Então, existe uma chance grande da gente esbarrar. É importante a gente olhar para dentro sempre e se auto-observar, se tratar, fazer os trabalhos, porque em algum momento a gente pode também ter um padrão mais abusador ou mais para ser abusado. Então, a gente tem que estar muito alerta a vida inteira, não é só dizer que é o outro. A gente tem que Perfeito. ter essa noção, essa consciência, essa autoobservação, mas também tem que cada vez ficar mais espertos, né? Porque a gente está num Perfeito. mundo muito facilitador para essas psicopatias aí do cotidiano. Prof, a gente já está no finalzinho da nossa conversa, né? Voou o tempo, né? Eu Vou. tinha mais um monte de pergunta para te fazer, mas talvez numa próxima oportunidade, se você gostou também, a gente pode marcar Gostei. alguma coisa. Foi ótimo. Gostaria muito de te agradecer. Gostaria de pedir, inclusive, quem é da minha rede, que está aqui comigo, para seguir a professora, porque assim, o trabalho dela é incrível, as dicas que ela dá é incrível, a maneira como ela passa as coisas é incrível. Né? Eu aprendo muito, muitas das coisas que eu faço eu me baseio nos livros que você escreveu e nas dicas que você dá. Então, assim, gostaria muito de te agradecer. Gostaria de dizer também que essa live eu vou salvar depois. Eu vou dar uma editadinha nela, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é o NeuroExpert. Então vai ficar lá para quem quiser olhar. E eu acho que realmente a gente conseguiu passar para as pessoas algo realmente muito importante e que podem aproveitar isso a seu favor de alguma forma. Então eu passo a palavra para você se despedir e te Bom, agradeço de novo. professora Alexandra, eu queria dizer que foi uma honra, foi assim um super prazer estar aqui, foi uma conversa muito agradável. As suas perguntas foram excelentes. Eu também sou sua seguidora e falo aí que tem algumas pessoas que eu estou vendo também que me seguem para seguir você, porque acho que o teu trabalho é super relevante Obrigado. e que a gente possa... agora a gente está se conhecendo, não dá para dizer pessoalmente, mas virtualmente se vendo, né? Mas que a gente possa aí juntar nossos conhecimentos, nossas Maravilha. ferramentas para poder ajudar mais as pessoas e que tenham outras oportunidades da gente conversar por aqui também. Foi um É prazer. isso aí. Muito obrigado, professora. Até mais. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.